Oi, gente, tudo bem aí com vocês? Então, como é que estão os estudos? Tudo bem? Estudando bastante? A hora está chegando, né? A ansiedade vai batendo, mas eu sei que vocês vão ficar bem tranquilos para fazer as provas aí do Enem. E nós estamos aqui para ajudar vocês, passando algumas coisinhas, né, que podem ser cobradas nessa prova. Hoje, na nossa aula, nós vamos falar de um assunto muito importante, tem caído em vários vestibulares e também tem sido cobrado em algumas provas do Enem. Hoje nós vamos falar sobre os grandes grupos vegetais e conversar a respeito, então, do reino Plantae. Muitos falam Plantae, outros falam Plante, alguns falam até Planté. O importante é que você não vai precisar falar na hora da prova, né? Então, nós vamos conversar dessa forma aqui, Plantê ou Plantae. Eu vou mudar aqui a minha forma de pronunciar esse reino tão importante. E por que eles são importantes? Por que esse reino aqui ele é importante? Porque os organismos ali são importantes. Você sabe que as plantas elas participam da nossa vida desde o momento que a gente nasce, né? Vocês podem ver que nós usamos as plantas para a alimentação, nós usamos as plantas para nosso vestuário, né? Até para a nossa moradia. Então elas nos acompanham na vida toda, sem falar da importância delas para o ecossistema, para todas as formas de vida, porque elas interagem com todas as formas de vida. Muito bem, vamos conversar um pouquinho sobre elas. Nós temos aqui algumas características a respeito das plantas, tá? É muito fácil você identificar uma planta, tá? E a primeira coisa que você deve ter notado é a coloração dela, da grande maioria, que é verde, né? Porque ela tem clorofila, ela faz o processo de fotossíntese, portanto, são considerados organismos autótrofos. Fora isso, nós temos as seguintes características. As plantas desenvolvem-se a partir de embriões protegidos pelos tecidos da planta-mãe. Isso significa que a planta, quando ela se desenvolve logo após a fecundação, ela fica protegida por algumas estruturas produzidas pela própria planta-mãe. Isso é muito importante para o desenvolvimento do embrião. Muito bem. Elas apresentam o amido como principal material de reserva. É lógico que todos os organismos, né, além de se alimentar, eles têm que armazenar alguma coisa. E as plantas, o principal material é o amido. O amido muito importante como fonte energética, inclusive para a gente, né? Ou seja, na farinha, né, no amido de milho, que é muito importante na confecção de alguns pratos que a gente observa por aí. Tá? Apresenta a parede celular composta de celulose. Tá? Então a parede celular, né, presente nas células vegetais, ela é composta basicamente pela celulose. Isso é muito importante, a celulose, a mesma celulose que é usada para fazer o papel, né? Ela existe em grande abundância na natureza. E apresenta um ciclo de vida com alternância de gerações. Isso é uma forma de reprodução que as plantas apresentam, né, chamada alternância de gerações. É uma coisa meio complicadinha da gente tentar entender, porque nós temos uma forma de reprodução um pouco diferente das plantas. Então a gente vai dar uma olhadinha daqui a pouquinho nesse aspecto aí. Muito bem, hoje nós vamos conversar dos 4 grupos que pertencem então ao reino Plantae, também chamado de reino Metáfita, a gente não pode esquecer. Nós vamos conversar sobre as briófitas, né, que são os musgos, as pteridófitas, como você está vendo aí, uma samambaia. Vamos falar sobre as gimnospermas, onde estão lá os pinheiros, as sequoias, os pinos, e as famosas angiospermas, né, que são as plantas mais conhecidas, as plantas mais utilizadas pelos seres humanos. Tá? Muito bem, eu vou mostrar para vocês agora um esquema que nós vamos reunir esses 4 grupos que eu comentei com vocês para ver as relações de complexidade que existem entre eles. Notem, portanto, nesse esquema que mostra mais ou menos, né, como se deu a evolução dessas plantas, e aqui você tem as plantas que eu conversei com vocês, ó, as briófitas, as pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas. Vejam que nós estamos dividindo aqui essas plantas em avasculares e plantas vasculares. Você deve estar lembrado que uma planta avascular é aquela que não vai apresentar aqueles tecidos de condução, né, que nós aprendemos já com o nome de xilema e floema, que transportam as seivas, né, os nutrientes pela planta. Já as plantas vasculares são aquelas dotadas desse sistema que conduz esses nutrientes pela planta. Então, voltando ao que? O esquema, nós temos, ó, as briófitas, elas são plantas avasculares, quer dizer, não tem esse sistema de condução.
Já as plantas vasculares são as pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas. Vocês notem ainda que existem as plantas vasculares sem sementes, que são as pteridófitas, as samambaias, né? As avencas. E tem as plantas vasculares com semente. As plantas com semente nós vamos dividir em dois grupos. Aquelas plantas que têm a semente, mas que não têm os frutos, né? Que são as gimnospermas, e as plantas que apresentam sementes e essas sementes estão contidas no fruto, são protegidas pelo fruto. Então, aqui no esquema nós mostramos, olha, tem as plantas vasculares com sementes sem frutos, que são as gimnospermas. E daí nós temos as plantas vasculares com sementes e com frutos, e ainda dotadas de flores, que nós conhecemos então, como eu falei para vocês, angiospermas. Agora nós vamos trabalhar, vamos ver um pouquinho rapidamente cada uma delas. Antes, porém, nós vamos dar uma conversadinha muito importante aqui sobre a alternância de gerações, que eu havia comentado com vocês sobre a alternância de geração, que é um tipo de reprodução que todas as plantas vão fazer, né? Então vale a pena a gente dar uma olhadinha no que vem a ser isso, um esqueminha bem rápido aqui para vocês. Na alternância de gerações, como o próprio nome diz, nós vamos ver a alternância, né, de duas gerações. Uma é diploide, 2N, e a outra é haploide, N. Sendo que a geração diploide é representada por um indivíduo chamado esporófito, né? E a geração haploide é representada por um indivíduo chamado gametófito. Vamos começar primeiro pelo esporófito. Olha o nome, esporófito. Ele é um indivíduo pluricelular e diploide. Ele vai sofrer o processo de divisão celular chamado de meiose. Vejam, a meiose aqui, como eu vou explicar para vocês, ela é um processo que, no nosso caso dos animais, ela vai produzir gametas. Nós temos uma meiose gamética. As plantas não, voltando aqui ao esquema, vejam. As plantas elas vão sofrer o processo de meiose para produzir esporos. E note que nos esporos o número 2N reduziu para N, tá? Então, portanto, os esporos são haploides. Eles vão cair em um local favorável, vão germinar e vão formar um indivíduo gametófito, chamado gametófito, que é haploide. O próprio nome está dizendo gametófito. É aquele que vai produzir gametas. Só que aqui esses gametas vão ser produzidos por mitoses. O que vai acontecer? Esses gametas, o masculino e o feminino, vão se encontrar no processo da fecundação. Dessa fecundação vai surgir um zigoto. Notem que o número agora voltou a ser 2N. E esse zigoto vai dar origem novamente a um esporófito. É isso que vem a ser, portanto, a alternância de gerações. Vejam, alternância de gerações, dois indivíduos, o esporófito e o gametófito, que estão ali se alternando, uma geração haploide, uma geração diploide, que estão ali se alternando. Vamos adiante. Esse quadro que vocês estão vendo, ele traz para a gente também as relações que existem entre esses quatro grupos que nós estamos conversando e a complexidade do esporófito e do gametófito. Vamos dar uma olhadinha ali nas briófitas. Notem aqui. Nas briófitas, você tem o gametófito como sendo uma geração predominante, uma geração duradoura. O esporófito como sendo uma geração reduzida. Veja, ele é bem reduzido, bem pouco desenvolvido em relação ao gametófito. E notem que o esporófito aqui está vivendo às custas desse gametófito. Tá? Quando a gente vai lá para as pteridófitas, o que a gente vai notar? Que já houve uma inversão. O esporófito agora é a planta verdadeira e o gametófito sofreu uma redução, né? Essa plantinha aqui que vocês estão vendo, essa estrutura que vocês estão vendo, né? Chamada de prótalo, né? Representa o gametófito de uma samambaia, tá? Então você veja que ele é bem mais reduzido do que o esporófito. Quando chega na gimnosperma, note que essa tendência continua. O esporófito ele vai aumentando cada vez mais, enquanto que o gametófito vem reduzindo. Aí nas angiospermas continua a tendência. O esporófito é bem desenvolvido
E o gametófito, né, representado por estruturas quase que microscópicas, né, ou microscópicas mesmo, então ele está bem reduzido. Então o que você nota nessa relação de complexidade aqui? Você nota um aumento do esporófito à medida que você vai de um grupo para outro e uma redução do gametófito. Isso é muito importante para todo e qualquer vestibular, sabe? Inclusive ali para as provas do Enem, que eles podem cobrar alguma coisinha nesse sentido. Muito bem, vamos conversar agora mais detalhadamente sobre cada grupo. Vamos começar com as briófitas. Você está vendo aqui a figura da briófita. As duas gerações estão unidas, isso é muito importante. Veja o esporófito reduzido, né? Dependente aqui do gametófito, que é mais desenvolvido. Nas briófitas, vamos ver algumas características. Não apresentam sistema de condução de seivas, portanto, são avasculares. Apresentam um tamanho reduzido. Isso é muito importante, é um aspecto interessante. Como elas não têm um sistema para levar os nutrientes, às vezes, a grandes alturas, o que vai acontecer? Isso faz com que o seu tamanho seja reduzido, né? Então elas são plantas pequenas pela ausência desse sistema de condução, pela ausência lá do xilema, pela ausência lá do floema. Então são plantas pequenas devido a isso. Muitos vestibulares cobram isso. O que limita o tamanho das briófitas? A ausência de um sistema de condução. Voltando aqui ao esquema, então. Elas são consideradas criptógamas. Acho que você deve lembrar, criptógamas são plantas cujos órgãos de reprodução não são evidentes. Não dá para você ver o órgão de reprodução. É como se ele estivesse escondido. O gametófito é desenvolvido, como nós vimos, o gametófito bem desenvolvido, e o esporófito é reduzido, tá? E dependente do gametófito. Aqui um aspecto muito importante. As briófitas dependem da água para o processo de fecundação. Olha, gente, isso é um aspecto muito importante que eu vou ressaltar com vocês aqui, né? As briófitas, elas têm um gameta masculino que é flagelado. E ele precisa se deslocar até o gameta feminino. E ele faz isso através da água. Por isso que a gente diz que eles dependem da água para a reprodução. Tá? Então, ou fecundação. Então, as briófitas, elas não podem se reproduzir se não tiver a presença da água. Eu não preciso dizer a vocês, lembrar a vocês que isso daí não acontece com a gente, né? Nós fazemos a nossa reprodução independente da água, ainda bem. Voltando ao quadro aqui, nós temos que as briófitas incluem os musgos, as hepáticas e os antóciros. Veja, não se preocupem muito, né, com esses nomes aqui, porque são plantas bem desconhecidas. Eu vou até mostrar aqui para vocês, mas não fiquem tão ligados a memorizar esses nomes, não. Aqui nessas fotos nós temos os musgos, tá, os mais conhecidos, os antóciros, tá, e as hepáticas. Aqui é um aspecto interessante. As hepáticas, elas ganharam esse nome devido à forma, né, que alguém achou que a forma dela fosse de um fígado. Mas se você olhar bem para ela, é difícil você reconhecer um fígado. Eu, pessoalmente, não estou vendo nenhum fígado aqui. Mas como ficou com o nome, a gente vai respeitar, né, que são as hepáticas. Então você tem aqui 3 grupos de briófitas, né, que hoje formam filos diferentes, mas a gente, de forma geral, coloca como sendo aí as briófitas. Devemos falar em termos de Enem, né, sobre a importância desse grupo das briófitas, né? Eles cobram muito isso daí. São bioindicadores da poluição, quer dizer, eles vão indicar se o ambiente é ou não livre da poluição, protegem o solo contra a erosão, contra o impacto, né, da água da chuva, né, sobre o solo, são utilizados em jardinagem, pois eles retêm, né, a umidade e participam da formação da turfa. Por favor, não vamos confundir a turfa com a trufa. Você deve estar pensando que trufa é um chocolate, mas não. Trufa é uma forma, é um cogumelo, né, que cresce debaixo da terra, muito utilizado em culinária, muito caro também. Mas aqui eu estou falando de, dá uma olhadinha aqui, turfa. O que vem a ser a turfa? São enormes formações em que você vai notar a presença predominante de uma briófita chamada esfagno. Elas crescem durante muitos anos umas sobre as outras e vão formando uma espécie de material que depois de seco é usado como combustível, tá? Longe da nossa realidade, né? Muito comum em alguns países, mas longe aqui da nossa realidade aqui no Brasil, né? Como forma de energia. Muito bem, vamos conversar agora um pouquinho sobre as pteridófitas, né?
As pteridófitas, vocês vão notar aqui que vai acontecer algumas novidades em relação às briófitas. Então vamos lá, as características. Acompanhe aqui comigo. Pteridófitas são dotadas de sistema de condução de seiva. Portanto, elas já são plantas que vão apresentar o xilema, o floema e tem aquele sistema de condução de material nutritivo. Então elas são consideradas vasculares e um outro nome para vascular, traqueófitas. Assim como as briófitas, elas são criptógamas, quer dizer, não formam estruturas de reprodução evidente, né? O esporófito é mais desenvolvido que o gametófito, tá? Portanto, o esporófito é desenvolvido, o gametófito é reduzido. Você deve ter acompanhado lá, né? Houve aqui uma inversão em relação às briófitas. Dependem da água para o processo de fecundação. Essas plantas, assim como as briófitas, também dependem da água para que o processo de fecundação venha a ocorrer. E os exemplos incluem samambaias, avencas, xaxins, cavalinhas, etc. Né? Aqui um aspecto interessante que eu queria chamar, né, a atenção, porque alguns vestibulares já cobraram. Vocês já devem ter visto esta folha que aparece nas pteridófitas, principalmente na samambaia, né, que é aquela folha jovem. O nome disso é uma curiosidade, se chama báculo. Agora, por que tem o nome de báculo? Olha essa figurinha aqui, isso daqui também é um báculo, né? É aquele instrumento, né, que o cardeal, o bispo e até o papa, ele usa, né, em algumas cerimônias, né, que tem esse formato aqui. Então, essa estrutura aqui, como a botânica é uma ciência, né, muito antiga, né? Então o pessoal, quando começou a estudar, eles comparavam as estruturas das plantas com as estruturas que eram comuns, que todos conheciam naquela época. Então, essa folhinha é chamada de báculo pela semelhança que ela tem com esse instrumento religioso chamado báculo. Alguns vestibulares já cobraram isso. Muito bem, alguns exemplos aqui de pteridófitas, né, para visualizar melhor. Aqui você tem a cavalinha, uma pteridófita muito primitiva, tá? Aqui você tem o xaxim, note que o xaxim no meio de uma floresta aqui, da onde se extrai o vaso de xaxim, se extrai dessa planta, lógico, né, o vaso de xaxim, hoje substituído, logicamente, pela fibra do coco, né, para não sobrecarregar o meio ambiente em alguns locais, e até é proibido hoje a extração do xaxim para fazer o vaso, né, então está sendo substituído pela fibra do coco, alguns até chamam de coxim, né, quando é o coco. E aqui o licopódio, que é pouco conhecido, muito frequente aqui nas florestas, mas bem pouco conhecido, né? Então são 3 exemplos importantes aí de pteridófitas. Importância. Você sabe, a samambaia, utilizada na ornamentação das casas, né? Ela tem emprego medicinal, algumas dessas plantas têm um emprego na indústria farmacêutica. E uma coisa curiosa, elas viveram há milhões de anos no passado. Tá? E elas tomaram conta do planeta, as pteridófitas, e formaram fósseis. Esses fósseis, né, grande parte deles, se transformou no que a gente chama hoje de carvão mineral. Então elas têm uma importância na questão energética, né, por fornecer o carvão mineral. Portanto, o carvão mineral são restos, né, de pteridófitos que viveram há milhões de anos no passado. Gimnospermas. Dá uma olhadinha no nome gimno. Nu. Esperma, semente. Essa palavra gimno significa nu. Não sei se vocês sabem, mas há muito tempo atrás os atletas, né, na Grécia, eles competiam, só homens, né, num local, e eles competiam todos nus, né? Negócio de louco, todos nus. Esse local era chamado de gymnasium, né? Gimno, né? Nu, gimnásio, que a gente conhece de ginásio. Isso é só uma curiosidade que eu estou falando, só para explicar aqui a origem do nome. Então nós temos gimnospermas, sementes nuas. Então está aqui, sementes nuas, ou seja, sem frutos. São dotadas de um sistema de condução de seivas especializados, quer dizer, elas são vasculares, como lá as pteridófitas. Consideradas fanerógamas. O que quer dizer isso? Fanerógama. Vimos que criptógama, quando não tem órgãos evidentes de reprodução. Fanerógama, esses órgãos se tornam evidentes, você pode ver. Dá uma olhadinha aqui nos órgãos de reprodução, que são chamados de cones ou, muitas vezes, estróbilos, né? Então aqui estão os estróbilos, os cones, tá? Que são os órgãos de reprodução. Uma novidade, formam sementes. Portanto, elas ganharam o nome de espermatófitas, quer dizer, plantas que têm semente. O esporófito é desenvolvido,
O gametófito é reduzido, bem reduzido, e nesse caso elas não vão depender da água para o processo de fecundação. Essas plantas já se tornaram, grande parte delas, a grande maioria já se tornou independente da água para o processo de reprodução. Daqui a pouco eu vou dizer o que livrou essas plantas, né, da dependência da água na fecundação. E alguns exemplos são os pinheiros, os ciprestes e as sequoias. Você tem aí um representante muito conhecido aqui no sul do nosso país, nós temos, né, que é o pinheiro do Paraná. Muito conhecido aqui, é o pinheiro do Paraná, ou o nome científico Araucaria angustifolia, são grandes árvores, né, protegidas, né, atualmente, porque já chegaram a risco de extinção, né. Aqui você tem um aspecto da reprodução do pinheiro, né, que é muito importante eu citar. Você veja aqui estão os órgãos reprodutores masculinos, né, eu nem precisava dizer que é masculino. Aqui você tem os órgãos reprodutores femininos, ocorre um processo de polinização, esse órgão masculino produz grãos de pólen que vão, através do vento, chegar até o órgão feminino para depois gerar as sementes, que estão numa estrutura organizada, uma estrutura chamada de pinha, como vocês estão vendo aqui. Muita gente acha que esta pinha do pinheiro é o fruto. Não, tá? A pinha é uma reunião de sementes, né? E a semente é o famoso pinhão, né, comestível no sul lá. Muito bem, aí você tem um aspecto de como são essas pinhas, né? Elas são muito grandes, você encontra uma série de pinhões ali que vieram do processo de fecundação. Alguns exemplos. As cicas, muito usada em jardins, né, para ornamentação. Aqui você tem uma planta masculina, em que você vê os dois órgãos, tem dois órgãos ali na realidade, os dois são masculinos, só que um é mais velho, né, é mais antigo, e eu também não preciso dizer para vocês quem que é o mais antigo ali, dá para notar. Aqui você tem uma sequoia, né, repare o tamanho dela, a maior árvore que existe no planeta, né. Você tem uma planta aqui, que muito estranha, uma gimnosperma que cresce no deserto da Namíbia, né, que nem planta parece, né? Imagine você ter uma estrutura dessa daqui, uma planta dessa daqui, enfeitando, entre aspas, o jardim da sua casa. Ia ser o máximo, né? O pessoal ia achar estranho, mas não ia achar muito bonito. E aqui uma planta chamada ginkgo, né? O nome científico ginkgo biloba, e as suas folhas já foram usadas, inclusive, na indústria farmacêutica, ou ainda até são, e muita gente acha que essas plantas aqui, elas turbinam um pouco a memória, né? Deixam a memória ali bem legal, né? Isso daí não está comprovado pela ciência, mas alguns acreditam. Eu tomo ginkgo biloba, né, para melhorar a memória. Depois eu digo para vocês onde vocês podem encontrar, que agora eu esqueci. É brincadeira, viu, gente? Vamos adiante lá. Importância das gimnospermas. Ornamentação, como eu já falei. Emprego medicinal, como nós já citamos. Indústria madeireira. E também a alimentação, como no caso ali dos pinhões, né, que a gente comentou. Vamos falar agora do grupo mais conhecido, o grupo que mais você encontra no nosso planeta, em quase todas as regiões, que são chamadas de angiospermas. Tá? Angiospermas, né? O que significa esse nome? Vai dizer para a gente que as sementes, elas estão protegidas por uma estrutura chamada fruto. Então são todas as plantas que têm fruto, as angiospermas, são dotadas de um sistema de condução de seivas. Então elas são vasculares, lembra? São vasculares, são traqueófitas. Tá? São consideradas fanerógamas. Por quê? Porque o seu órgão de reprodução é visível, e aqui no caso se chama flor. Você está vendo um grupo de gramíneas aqui, ó, né? Gramíneas nós temos como exemplo o arroz, o milho, né? O trigo. E essas espigas nada mais são do que conjuntos de flores. Então são flores que tem aí e são visíveis, são fanerógamas. As estruturas de reprodução são as flores, então são as únicas plantas que apresentam flores, formam sementes, portanto são espermatófitos. O esporófito, olha lá, esporófito desenvolvido, gametófito reduzido, e elas também não vão depender da água para o processo de fecundação, tá? Inclui então todas as plantas, eu não vou falar aqui porque são muitas, né, com flores e frutos. Você tem aqui alguns aspectos das angiospermas, né, alguns hábitos das angiospermas que elas podem habitar diversas regiões.
Você tem aqui a Vitória Régia, por exemplo, uma angiosperma que fica sobre a água. Ela consegue flutuar porque armazena ar no seu interior. Você tem aqui um cactus no deserto. Notem que as folhas dele são transformadas em espinho para não transpirar demais, né? Notem aqui a suculência do caule dele, porque ele tem um parênquima aquífero, armazena água. Temos aqui uma planta rastejante, né, crescendo sobre a areia, então ela vai rastejar, porque não tem como se sustentar nesse ambiente. Temos também, no grupo das angiospermas, plantas que são parasitas. Essa planta amarelinha que você tem aqui, que é o cipó chumbo, também chamado de cúscuta, né, ela vai retirar a seiva da outra planta para poder sobreviver. Então ela é uma planta parasita. É uma rara exceção que não faz fotossíntese. Então ela tem que tirar o alimento de uma outra planta que venha fazer essa fotossíntese. É uma planta parasita. Aqui nós temos um aspecto de uma planta insetívora, uma angiosperma também, adrósena. Veja que ela está aprisionando o inseto, não tanto para a alimentação dela, mas sim para a obtenção de nitrogênio. Nós temos as epífitas. O que são epífitas? São aquelas plantas que vão viver sobre outras plantas. Uma outra angiosperma também. Note a disposição das folhas para coletar a água da chuva, né? Porque ela vai viver sobre as árvores para receber melhor a radiação solar, né? Para poder fazer a fotossíntese. Aqui, rapidamente, um aspecto da reprodução das angiospermas e que vai servir para explicar alguma coisa para as gimnospermas também. Você tem nas angiospermas a flor, que tem um órgão reprodutor masculino chamado androceu, o gineceu, que é um órgão reprodutor feminino, tá? No órgão masculino você tem a antera, onde são produzidos os grãos de pólen, tá? Você vai ter aqui essa estrutura chamada pistilo, que faz parte da estrutura feminina, tá? Os grãos de pólen se aderem a esse ápice do pistilo, né, o estigma, tá? Depois da polinização. E aqui um aspecto muito importante, gente. Vocês viram que tem polinização em gimnosperma, mas eu disse a vocês que é feita pelo vento, tá? Mas nas angiospermas você vai encontrar uma série de polinizadores. Além do vento você vai ter os insetos polinizadores, além do vento você vai ter os pássaros polinizadores e até morcegos polinizando as flores de angiospermas. Então elas têm uma grande variedade de polinizadores. Isso é muito importante, né, o predomínio delas aqui no planeta. Depois, note uma coisa, o grão de pólen ele germina formando um tubo polínico. E foi esse tubo polínico que fez com que elas se tornassem independentes da água para a fecundação. Esse tubo polínico carrega o gameta masculino até o gameta feminino para ocorrer a fecundação. Esse tubo polínico também vai estar presente lá nas gimnospermas, que se tornaram independentes da água também. Aqui nas angiospermas, note que existe uma estrutura chamada ovário, no interior dela tem o óvulo, esse ovário após a fecundação vai ser o fruto e esse óvulo vai se tornar a semente, que depois de germinar vai dar origem a um novo vegetal. Tá? Veja alguns aspectos de frutos de angiospermas, note que nesse caso aqui eles são coloridos, eles são cheirosos, né? Vocês não estão sentindo o cheiro, mas garanto que tem cheiro, isso aqui é muito importante. Tá? Então eles têm um atrativo. Para quê? Para que possam atrair animais, que esses animais comam esses frutos e depois libertem a semente. Veja só. Outros frutos aqui podem não parecer, mas são frutos. Você tem aqui um fruto que a gente chama de alado, ele tem uma estrutura que parece uma asa. Isso é muito importante para ele ser levado para o vento, para explorar novos ambientes. Tem frutinhos que têm ganchos e espinhos que vão grudar na pelagem dos animais, né, para que esses animais também carreguem esses frutos para longe, né, para que possa haver uma dispersão. E alguns aspectos do uso das angiospermas, como elas são muito conhecidas. O látex, que a gente conhece, muito importante lá na seringueira, né? Esse látex ele é proveniente dos tubos lactíferos ou vasos lactíferos que tem ali. Transporta esse látex para a planta é muito importante para a cicatrização de ferimentos. E para nós pelo uso, né, como a gente sabe, industrial. Você tem aqui uma planta chamada agave, né, muitos chamam de sisal também, onde se extrai as fibras. Você deve estar lembrado daqueles tecidos de sustentação, colênquima e esclerênquima. Essas fibras fazem parte do esclerênquima. E aqui elas são usadas para fazer corda, tecidos e tudo mais. Nós temos muitas angiospermas comestíveis. A batata, por exemplo, que é um tubérculo. Muita gente pensa que é raiz, mas é um caule. A cenoura, que é uma raiz tuberosa. E a cebola,
que é considerada também um caule, cujas folhas desenvolvidas é que são comestíveis. A importância, ornamentação, como nós sabemos, usamos muitas flores, né, para ornamentar, só que as flores, deixo bem claro, é a estrutura de reprodução. Tá? Muita gente usa para enfeitar, mas é uma estrutura de reprodução. O emprego medicinal, sabe disso, né? A indústria madeireira, a alimentação, o látex e também o vestuário. Muitas roupas são feitas a partir de plantas. E agora a gente vai trabalhar com alguns testes, né? Alguns do Enem, outros eu escolhi aí por ter características do Enem. E vamos ver como é que foi o aproveitamento dessa nossa aula aqui. Dá uma olhadinha no primeiro teste. Na evolução dos vegetais, o grão de pólen surgiu em plantas que correspondem atualmente ao grupo dos pinheiros. Lembre que os pinheiros são gimnospermas. Isso significa que o grão de pólen surgiu antes dos frutos e depois das flores e depois dos frutos, das sementes e depois das flores, das sementes e antes dos frutos, das flores e ou antes dos frutos. Vamos ver um esqueminha que eu usei no comecinho da aula. Note, você tem os quatro grupos que eu conversei com você, briófita, pteridófita, gímeno e angiosperma, né? Você tem aqui que as únicas plantas que têm flores e frutos são as angiospermas, e o teste nos diz que o grão de pólen apareceu nas gimnospermas. Portanto, o grão de pólen apareceu nas gimnospermas antes de terem surgido as flores e os frutos. Portanto, a alternativa correta é a letra E. O grão de pólen surgiu antes das flores e antes dos frutos. Nós vamos agora dar uma olhadinha numa questão do Enem. Vamos lá. Caso os cientistas descobrissem alguma substância que impedisse a reprodução de todos os insetos, certamente nos livraríamos de várias doenças em que esses animais são vetores. Em compensação, teríamos grandes problemas com a diminuição drástica de plantas que dependem dos insetos para a polinização, que é o caso das... Veja, gente, veja o que o enunciado está dizendo aqui, né? Que a planta depende dos insetos para a polinização. Inseto vai para a flor, ele poliniza as flores, portanto, só pode ser um grupo, né? Então, seria o caso de quem aí? Algas, briófitas, como os musgos, pteridófitos, como samambaias, gimnospermas, como os pinheiros, angiospermas, como as árvores frutíferas. Essa questão aí até uma ameba embriagada iria acertar, né? Pode ver a letra E, que são as angiospermas, como as árvores frutíferas, elas realmente que têm insetos como polinizadores. Mais uma questãozinha agora do Enem. Os frutos são exclusivos das angiospermas. Nós vimos isso. E a dispersão das sementes dessas plantas é muito importante para garantir seu sucesso reprodutivo, pois permite a conquista de novos territórios. A dispersão é favorecida por certas características dos frutos, como por exemplo, cores fortes, vibrantes, gosto e odor agradáveis, polpa suculenta. E das sementes, como por exemplo, presença de ganchos e outras estruturas fixadoras que se aderem às penas e pelos de animais. Tamanho reduzido, leveza e presença de expansões semelhantes a asas. Nas matas brasileiras, os animais da fauna silvestre têm uma importante contribuição na dispersão das sementes e, portanto, na manutenção da diversidade da flora. Das características de frutos e sementes apresentadas, quais estão diretamente associadas a um mecanismo de atração de aves e mamíferos? Vocês viram lá que as sementes e os frutos são dotados de algumas estruturas, né, para permitir a dispersão, né, se espalhar pelo ambiente. Mas aqui na questão, se vocês olharem, né, ele está pedindo aqui um mecanismo de atração de aves e mamíferos. Então qual que poderia ser? Seriam ganchos que permitem adesão aos pelos e penas? Isso não é atração? Expansões semelhantes às asas que favorecem a flutuação? Estruturas fixadoras que aderem às asas das aves? Frutos com polpas suculentas que fornecem energia aos dispersores? A letra E, leveza e tamanho reduzido das sementes que favorecem a flutuação. Logicamente, se estamos falando de atração de um animal, né, que vai usar o fruto como obtenção de energia, então essa atração está ligada à cor, ao odor e sabor. Portanto, aqui nós teríamos a letra D como correta, né? Frutos com polpas suculentas que fornecem energia aos dispersores.
Muito bem, com essa questão a gente encerra aqui a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. Eu, sinceramente, de todo o coração, quero, né? Eu espero que vocês façam uma boa prova, que vocês realizem seus sonhos de ser aprovado numa universidade. E vamos junto lá, fiquem com Deus e até mais.